Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Quando você vê algumas pessoas comentando sobre os judeus, eles fazem algumas analogias do tipo assim, vamos supor que meu filho foi expulso de 19 escolas. O problema tá nas escolas ou tá no meu filho? Fazendo uma analogia aí com o fato de, enfim, os judeus já terem sido expulsos de diversos países. Você citou, por exemplo, a expulsão da Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, mas você também teve... O antissemitismo sempre foi muito corrente, né? Você vê em outras obras históricas ali, o personagem judeu é sempre mal visto, é sempre colocado como uma pessoa não confiável, só pensa em dinheiro e tal. E aí, vamos dizer o seguinte, os judeus foram expulsos de grande parte da Europa, diversos países, sempre enfrentaram perseguição, mas resistiram, de algum modo. O que você acha que ajudou mesmo em tempos onde eles entravam num lugar e saíam de lá expulsos, e iam com a mão na frente e outra atrás, encontrar soluções para continuar existindo? Eu não entendi bem a pergunta. O que ajudou no quê? Qual fator que você atribui a isso? Você acha que é a vida comunitária, deles se ajudarem muito? Sim, eu acho que isso tem um peso, né? Tem que levar em conta, os judeus não são responsáveis pela sua própria expulsão. Aqui eu vou deixar bastante claro, porque costuma ser um tropo antissemita isso, né? Uhum. Se os judeus foram expulsos de tantos lugares, alguma coisa eles fizeram. Não. É uma combinação de fatores. Diante do antissemitismo, os judeus praticaram políticas isolacionistas, como eu estava falando do papel da sinagoga, da religião, quer dizer, os judeus se mantiveram afastados daqueles que ameaçavam suas vidas. Os judeus tinham, na Antiguidade e na Idade Média, recursos financeiros, recursos materiais para se proteger. Isso não era suficiente, era necessário ter uma vida comunitária bem fechada para evitar problemas. Todos os povos ameaçados fazem isso, né? Todos os grupos étnicos ameaçados fazem isso. Então, os judeus reagem ao antissemitismo com isolacionismo. Não todos os judeus, mas uma parte do judaísmo reage dessa maneira, com isolacionismo. Né? Então esse é um fator. Quando os judeus são expulsos, eles reconstroem suas vidas, e um fator que lhes permite reconstruir suas vidas fora dos países onde eles nasceram, seja na Espanha, em Portugal ou em outros países da Europa, um dos fatores é essa tradição comunitária. Né? Essa tradição de quem chegou antes ajudar quem chega depois. Mas isso não é um atributo apenas dos judeus. Eu conheço muitas comunidades que são assim. Você pega, por exemplo, a comunidade coreana. Ela é muito assim, né? A comunidade japonesa é muito assim. Entendi. Né? É uma característica. Né? Ou seja, povos que possuem tradições comunitárias muito enraizadas, eles se ajudam uns aos outros e se mantêm unidos na tempestade. Povos que não têm essas tradições comunitárias tem mais dificuldades. Então, na cultura judaica, essa tradição comunitária é forte. Né? Ela é forte. Ela é muito presente. E acho que sim, ajudou os judeus a sobreviverem, digamos, nesses processos antissemitas. Os judeus foram ajudados pelo Papa Pio XII na época do nazismo a se esconderem? Olha, há muita polêmica sobre isso. Eu falei que é só pergunta polêmica. Nesse caso é muito polêmica a resposta, porque o comportamento da Igreja Católica foi muito ambíguo durante o Holocausto. Muito ambíguo. Vamos nos recordar que a Igreja Católica foi avalista da ascensão de Mussolini ao poder na Itália. O fascismo italiano ascende com a bênção da Igreja Católica. A Igreja Católica não foi uma oposição à ascensão do nazifascismo. Mas a Igreja Católica, a partir de um certo momento, se ela antes tinha acendido uma vela ao diabo, acendeu uma vela a Deus.
né? Ou seja, começou a fazer gestos de solidariedade com alguns grupos judaicos. A Igreja Católica, como instituição, não fez parte da resistência contra o nazifascismo, embora muitos católicos tenham feito parte, e padres e bispos, mas a instituição vaticana, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana como instituição, ela foi avalista da ascensão do fascismo. Mas o Einstein, ele dá uma declaração pública de que ele viu dentro da Alemanha padres, bispos... Sim, foi o que eu disse. Exatamente. Fazendo... A gente tem que separar a instituição Não, sim. dos fiéis. Né? Houve muito padre, muito bispo, muito católico que ajudou os judeus e que ajudou na resistência. A se esconder, claro, a fugir. Eu tô assim aqui, é que você me perguntou do Pio XII, eu tô te dando uma resposta. Eu vou chegar no Pio XII também. Sobre a instituição. A instituição teve um comportamento no início pró-fascista, pró-Mussolini na Itália. E Mussolini era o grande aliado de Hitler. E depois, com a guerra, ela começou a fazer gestos. Então, mas teve uma... Eu tô dizendo que assim, com a guerra, realmente lá depois dos... Principalmente depois de 38, né? Quando o negócio escalona muito. Eu lembro também de uma declaração de que o Papa Pio XII esteve em Londres e ele esteve numa rádio e deu declarações contra o nazismo, apoiando a intervenção e toda... Sim. Mas como eu disse, quando começa a guerra... Eu tô querendo dizer nesse contexto que eu tô falando. Isso. De ação, e aí se é o Papa fazendo, é uma ação institucional. Claro. Mas é que tem um antes e um depois, Tem um antes né? e depois, entendi. Então, o comportamento não foi linear da Igreja Católica. As impressões digitais da Igreja Católica estão na ascensão de Mussolini na Itália. Foi em que ano mesmo? 20. Foi no ano 20. Tá ali. As impressões digitais estão presentes. 20 já era Pio XI ainda. Isso. Né? Pio X foi Pio até XI. 1909. Pio XI. O lado da Alemanha. Vamos falar da Alemanha. Putz, esse assunto polêmico, né? Bora Você lá. falou isso que alguns judeus apoiaram então a ascensão do nazismo e colaboraram com ele durante o regime. Eu não diria dessa maneira, eu diria alguns grupos sionistas. Porque é esta corrente ideológica que tem setores que apoiaram a ascensão do Por que alguém que apoia a criação do Estado de Israel iria apoiar o nazismo? Porque não é contraditório. É para criar um álibi? Não, vamos lá. Isso aqui é anterior ao nazismo até. Eu vou tentar explicar para mostrar a coerência do gesto. Eu já citei aqui que Theodor Herzl foi o fundador do sionismo, não é isso? Aquele jornalista austro-húngaro, nascido em Budapeste. Ele defendeu os dois princípios do sionismo, o Estado de supremacia étnica judaica, a colonização da Palestina. Bom, como é que ele podia alimentar o projeto dele, Júnior? Ele tinha que alimentar com judeus que não estivessem vivendo bem em outros países, senão ele não ia ter como colonizar a Palestina, certo? O movimento sionista, ele dependia da imigração judaica, porque quando nasce o sionismo, ali no final do século XIX, início do século XX, os judeus não eram mais do que 5%, ou na melhor das hipóteses, 10% da população da Palestina. Então a única maneira do sionismo ter o seu projeto consolidado era um forte movimento migratório dos judeus que estavam na Europa ou em outras partes do mundo. Sem isso, não existiria o projeto sionista. Por que cargas d'água que os judeus sairiam dos seus países para ir para a Palestina? No meio do nada, né? No meio do nada. Por quê? Somente se houvesse perseguição aos judeus nos seus países naturais. Ou motivo religioso. Volta para Jerusalém. Que isso era muito pouco influente, o motivo religioso. As pessoas normalmente decidem ir morar, ou decidem sair do país onde nasceram, se a vida não tá boa. Quando a vida tá boa, você pratica a sua religião no teu país. Né? Tanto é assim que até hoje, metade dos judeus não moram em Israel, continuam morando fora de Israel. Naquela época, então, não era o motivo religioso que iria mobilizá-los. Eu reconheço que a religião pode mobilizar uma pequena parcela dos judeus,
Mas o grosso dos judeus que imigraram foi porque a vida estava perversa. O que fazia a vida dos judeus perversa? Especialmente na Europa Oriental, que é para onde o judaísmo imigra com muita força, quando o antissemitismo irrompe com radicalidade na Europa Ocidental. Era o antissemitismo, a perseguição aos judeus, é que dizer, eu não posso viver num lugar em que eu corro risco de vida. Este espírito, não posso viver num lugar no qual corro risco de vida, é que alimentava a imigração para a Palestina. Ó, tem essa saída daqui. Eu tenho duas opções. Ou eu luto contra esse regime, aí foram os judeus seculares e religiosos também, mas os judeus revolucionários, os judeus se vinculam aos movimentos socialistas, aos movimentos sindical, ao movimento revolucionário. Esses judeus optam por enfrentar o regime tsarista na Rússia, na Polônia, não é? Outra parte do judaísmo diz, não, eu tenho um lugar para fugir, que é a Palestina. Veja então como a relação entre o sionismo e o antissemitismo não é de confrontação. Ao contrário, o antissemitismo alimenta o sionismo porque fornece massa migratória. Tanto é assim que nos diários de Theodor Herzl, ele diz lá muito claramente isso. Ele conta as conversas dele com o ministro do interior da Rússia pré-revolucionária, da Rússia tsarista, que era o organizador dos pogroms contra os judeus. Ele conta as conversas. Seu ministro, por que ao invés de perseguir os judeus dessa maneira, o senhor não os expulsa para a Palestina? E tem textos do ministro da Rússia dizendo, puxa, eu gosto desses sionistas, eles oferecem uma solução boa para o problema. Fica todo mundo feliz, fica todo mundo Então ele satisfeito. não era, o sionismo nunca foi uma força de confrontação ao antissemitismo. Quem era uma força de confrontação ao antissemitismo era a corrente que até os anos 30 do século passado, entre os judeus seculares, era majoritária. Sabe qual era a corrente ideológica majoritária entre os judeus até os anos 30 do século passado, entre os judeus não religiosos? O marxismo. Os judeus não religiosos? Entre os judeus não religiosos, a principal corrente ideológica até os anos 30 do século passado era o marxismo. É verdade que eles ajudaram no golpe de Lenin na Rússia? Os judeus? Não, novamente, a gente não pode tratar como um todo. Não, né? não são todos, mas um grupo. Claro, há uma participação judaica muito importante na Revolução Lenin era Russa. judeu? Não, o Lenin não era judeu. Quando ocorre a Revolução Russa, ela é dirigida pelo Partido Bolchevique, como todos sabemos. Na cúpula do Partido Bolchevique tinha uma instância dirigente que chamava Birô Político. É assim que os partidos comunistas chamam a sua cúpula. Birô Político. O Birô Político na Revolução Russa tinha 7 integrantes. Dos 7, 4 eram judeus. Embora a população judaica na Rússia, pelo censo de 1897, fosse inferior a 5%. Trotsky era judeu. O nome dele não era Trotsky, né? Trotsky é aquilo que se chama de nome de guerra, né? É o nome para se esconder da perseguição policial. Trotsky chamava Lev Davidovich Braunstein. Era um judeu, o judeu ucraniano. Né? Kamenev não era judeu, não era Kamenev, ele se chamava Rosenfeld, outro nome judaico. Zinoviev não se chamava Zinoviev, ele se chamava Aranovich. Sokolnikov também era judeu. Só não eram judeus no birô político. Lenin, Stalin e Bubnov. Então veja, e essa influência dos judeus na luta revolucionária não era só na Rússia. No mundo inteiro isso aconteceu, inclusive no Brasil. Muitos judeus se vinculam ao movimento revolucionário porque o marxismo tinha muita força entre os judeus. Por que tinha força, Júnior? Porque é o seguinte, os judeus estavam fodidos. Desculpa o palavrão aqui. Pode mandar. Ali na Europa Oriental, no século XIX. Perseguidos, né? Um antissemitismo pesado. Com quem que os judeus iam se juntar para enfrentar o antissemitismo? Aqueles que queriam enfrentar o antissemitismo. Iam se juntar com os outros fudidos, né? Com os trabalhadores, com os camponeses, com aquela massa de pessoas que estava sofrendo com o Império Tsarista. Então isso criou uma aproximação entre os judeus e o movimento revolucionário. É produto dessa aproximação o fato de que o principal ideólogo do socialismo não é uma simples coincidência, de que o principal ideólogo do socialismo é um judeu, Karl Marx. É o produto deste processo pelo qual os judeus
frente à perseguição antissemita e frente ao empobrecimento dos judeus como povo classe, que vai acontecer a partir do fim da Idade Média, e na Europa Oriental, especialmente no século XVIII, século XIX, esse processo de empobrecimento e de antissemitismo levaria um grande número de judeus a se juntar à luta revolucionária.